bike when you lived at home? What were you sitting on when you ate the cereal? In the pot. In the potty chair. In the pot. Where did you stay when you lived at home? Where did you live? Where did you sleep? The pot. Uma porta se abriu e apareceu uma menina. As assistentes sociais acharam que ela tinha uns 6 anos. Ela se movia como um coelho, curvada, com as mãos suspensas na frente do peito, sem fazer um som. Ela tinha 13 anos e pesava 27 quilos. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia que ela existia. Bem-vindos ao canal Serial Crimes. Hoje a gente não conta um crime com uma cena de crime. Hoje a gente conta algo mais perturbador do que qualquer assassinato que você já ouviu. Porque o que aconteceu com essa menina não durou uma noite, não durou uma semana, durou 13 anos. 13 anos dentro de um quarto escuro, acorrentada a uma cadeira, proibida de fazer qualquer som. 13 anos sem ver o sol, sem ouvir uma palavra de carinho, sem saber que havia um mundo do lado de fora daquela porta. E a pergunta que vai perseguir durante esse vídeo inteiro é a seguinte: quando ela saiu daquele quarto, os cientistas que vieram para ajudá-la realmente a ajudaram ou a usaram? Fica aqui até o final, porque o final dessa história é tão perturbador quanto o começo. Aproveita, se inscreve aqui, gente, ativa o sininho, porque esse é o tipo de caso que muda a forma como você enxerga o mundo, de verdade. Vamos lá. Para entender o que aconteceu com Ginny, primeiro você precisa entender Clark Wiley, que era seu pai. Clark nasceu em 29 de março de 1901, no Oregon, e recebeu o nome de Pearl Wiley. Cresceu em bordéis administrados pela própria mãe. O pai nunca esteve presente. Pearl, que era um nome considerado feminino na época, se chama Pérola, né? E por conta desse nome, ele era constantemente provocado pelos colegas e passou boa parte da infância sozinho. Aquelas duas coisas, o nome e a solidão, se transformaram em uma ferida que nunca cicatrizou. Ao crescer, ele saltou entre casas de família pelo noroeste americano. Quando adulto, mudou legalmente o nome para Clark, apagando Pearl como se apagasse uma vergonha. Mas os anos em bordéis, a ausência do pai, a sensação de não pertencer a lugar nenhum, isso não se apaga mudando o nome. Clark foi trabalhar como mecânico aeronáutico durante a Segunda Guerra Mundial em Los Angeles e em setembro de 1944 casou-se com Irene Oglesby, uma jovem de Oklahoma que havia migrado para a Califórnia em busca de trabalho. Irene tinha por volta de 20 anos. Clark tinha quase 43. O Clark ele não queria ter filhos, era explícito sobre isso. Achava crianças ruidosas, perturbadoras, uma invasão ao silêncio que ele exigia ao redor de si. Mas os filhos vieram. O primeiro bebê foi uma menina. E o Clark, gente, ele não suportava o choro dessa menina. E em determinado momento, ele a colocou na garagem, ele no frio. E a menina morreu de pneumonia com 2 meses de vida. O segundo filho também morreu por envenenamento do sangue, em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas. Já o terceiro filho, que era um menino chamado John, esse sobreviveu, mas cresceu num ambiente de negligência e medo. O quarto filho nasceu em 18 de abril de 1957, uma menina. Clark e Irene a registraram com o nome de Susan. O mundo a conheceria como Ginny. Mas antes de falar sobre Ginny, há um evento que transformou Clark de um homem controlador num tirano completamente fora da realidade. Em 1958, quando Ginny tinha apenas 1 ano, a mãe de Clark foi atropelada e morta por um motorista bêbado enquanto comprava sorvete com o neto John. O motorista, que era um adolescente, recebeu apenas uma pena probatória, sem prisão, sem punição real. O Clark, ele desmoronou, largou o emprego, fechou as janelas, virou as costas para o mundo. A raiva pelo motorista que havia matado sua mãe e saído impune se transformou numa paranoia que consumiu tudo: a esposa, os filhos e a sua própria razão. E foi nesse momento, com Ginny, com um pouco mais de 1 ano de vida, que Clark decidiu que a filha tinha deficiência mental e que precisava ser separada do resto da família.
Clark trancou a porta do quarto de Ginny e ela ficou lá por 13 anos. A casa ficava na Golden West Road, em Temple City, um bairro tranquilo dos subúrbios de Los Angeles. Uma casa de 2 quartos, jardim na frente, vizinhos de ambos os lados. Por fora, nada chamava atenção. Por dentro, era uma prisão, com 2 quartos na casa. Clark tinha uma solução para cada um. Um quarto era um santuário à mãe morta, preservado exatamente como ela havia deixado, intocável. O outro quarto era o quarto de Ginny. O Clark, a Irene e o John, eles dormiam no que restava. Clark numa poltrona na sala, Irene numa cadeira à mesa de jantar e John no chão. E Clark passava os dias sentado naquela poltrona da sala com uma espingarda no colo, em silêncio. A família ao redor, quieta. O quarto de Ginny tinha janelas cobertas com papel alumínio. O policial que visitou o local depois disse que aquele quarto era tão escuro quanto uma mina de carvão à noite. E dentro do quarto havia o vaso sanitário infantil, a qual Ginny ficava acorrentada durante o dia, presa numa espécie de colete de força artesanal costurado pela própria mãe. E à noite ela era transferida para um berço, coberto com tela de arame de galinheiro na parte superior e nas laterais. Não havia saída. Irene havia construído os coletes de força, seguindo as ordens do próprio marido. Na sala, Clark mantinha um caderno. Ele anotava detalhadamente os abusos que cometia, como se fossem registros científicos. Como se o que ele fazia tivesse alguma lógica que o mundo um dia entenderia. O que Ginny viveu naquele quarto por 13 anos vai além do que qualquer linguagem consegue descrever adequadamente. Mas é importante que você ouça, porque foi real. Ela não podia fazer barulho. Se fizesse, o Clark entrava no quarto com uma tábua de madeira de 30 por 90 centímetros e batia nela. Ou ele ficava latindo e rosnando para ela como se fosse um cachorro. Ou ele ficava do lado de fora da porta arranhando a madeira, rugindo, para que ela se mantivesse em silêncio pelo medo. Toda a família era obrigada a sussurrar dentro de casa. Ninguém podia conversar normalmente. O resultado? Jenny cresceu ouvindo o mínimo de linguagem humana possível. A alimentação era o mínimo para a sobrevivência. Comida infantil, papinha, cereal, às vezes um ovo cozido. E se ela cuspisse ou não conseguisse engolir, a comida era esfregada no próprio rosto dela. Era John que alimentava Ginny, sem falar uma palavra com ela, e por ordens do seu pai. O único contato humano que ela tinha era em silêncio. Devido ao tempo quase constante presa à cadeira de banheiro, Ginny desenvolveu um calo grosso ao redor das nádegas, o corpo literalmente se adaptando ao instrumento de tortura. Os poucos brinquedos que ela tinha eram 2 impermeáveis de plásticos pendurados no quarto. Às vezes recebia carretéis de linhas vazios, às vezes podia olhar para o guia de programação da TV. Era tudo. Seu campo visual nunca se desenvolveu além de 3,5 metros, porque seus olhos nunca precisaram enxergar mais longe. O quarto era tudo que existia. E ela nunca chorou. Não porque não sentisse dor, mas porque o choro havia sido eliminado por anos de punição toda vez que ela emitia qualquer som. Médicos que a trataram depois disseram que a incapacidade de chorar era um dos aspectos mais assustadores de toda a situação. Ginny era inteligente. Isso ficaria provado depois. Seus olhos observavam. Ela percebia as emoções das pessoas ao redor, mesmo sem entender palavras. Ela se comunicava por gestos, expressões, presença. 13 anos numa cela. E a inteligência ainda estava lá, esperando. Apenas esperando uma porta se abrir. Conforme John ficava mais velho, o pai o forçava de participar ativamente dos abusos contra Ginny, ou seja, o irmão, ele próprio, vítima, foi transformado em instrumento de violência. E por volta de outubro de 1970, o ambiente dentro da casa havia chegado a um ponto de ruptura. Clark e Irene brigavam constantemente. Clark havia chegado ao ponto de ameaçar matar Ginny se ela tentasse contato com seus pais, amigos próximos ou até mesmo a polícia. Irene, quase completamente cega por causa das cataratas avançadas e pelos danos neurológicos de uma lesão que havia sofrido na cabeça quando criança, tomou uma decisão.
pegou Ginny e foi embora. Ela queria aplicar para um benefício de assistência para deficientes visuais em Temple City. Na tarde de 4 de novembro de 1970, ela caminhou pelo corredor de um prédio com a filha ao lado e entrou pela primeira porta que ela encontrou. E era a porta errada. Ali era a sala dos assistentes sociais do condado de Los Angeles. A assistente social que estava à mesa levantou os olhos e parou. A menina ao lado de Irene tinha a aparência de uma criança de 6 ou 7 anos de idade. Estava curvada, se movia em pequenos saltos como um coelho, as mãos presas na frente do peito. Ela usava fraldas, não fazia contato visual, não emitia som algum. Ela cuspia, arranhava e se movia em saltos descoordenados. Em poucos minutos, a supervisora foi chamada. E em poucos minutos, a polícia foi chamada. A menina tinha 13 anos, pesava 27 quilos, tinha 2 conjuntos de dentes, uma condição médica chamada hiperdontia, que tornava difícil mastigar e engolir. Ela vivia cuspindo. Não conseguia estender os braços completamente, não conseguia controlar a bexiga e era muda. O detetive Franklin Lee foi designado para investigar a residência dos Wiley. O que encontrou na casa confirmou e superou tudo o que os profissionais imaginavam. Clark e Irene foram presos acusados de abuso criminoso de criança. O julgamento foi marcado para 20 de novembro de 1970. Na manhã daquele dia, o primeiro dia do julgamento, Clark Wiley foi encontrado morto. Ele havia tirado sua vida com uma bala e deixou 4 itens. Uma nota que dizia: "O mundo nunca vai entender". Uma segunda nota para o filho John: "Seja um bom menino, eu te amo". Roupas para o próprio velório e $400. Clark Wiley nunca respondeu por nenhum dos crimes que cometeu. As acusações contra Irene foram retiradas depois que as investigações confirmaram que ela também havia sido vítima e que sofria de transtornos mentais graves. Ginny foi levada ao Children's Hospital em Los Angeles, onde os médicos a descreveram como a criança mais profundamente danificada que já haviam visto. E ao mesmo tempo, ela era a oportunidade científica mais rara do século. Você entende a contradição? Uma menina em sofrimento profundo e uma pergunta que os cientistas jamais haviam podido responder. O que acontece com um ser humano que cresce sem a linguagem? O que é o ser humano sem a língua? Existem pensamentos sem palavras? E o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos aprovou um financiamento para estudar a Ginny. Uma equipe foi montada com o psicólogo James Kent, a linguista Susan Kurtz, o terapeuta familiar David Hegel, a professora Jean Buttle e o psiquiatra especialista em isolamento Jay Shirley, que disse que a Ginny era o pior caso de isolamento social que havia visto em toda a sua carreira. O que descobriram foi ao mesmo tempo encorajador e devastador. A Ginny havia crescido sem linguagem, mas não sem inteligência. Ela conseguia ordenar uma sequência de fotos para contar uma história. Ela construía estruturas complexas com palitos. Compreendia causalidades, aprendia rápido e em poucos meses já conhecia mais de 100 palavras. E em 1972, numa tarde de compras com a linguista Susan Kurtz, Ginny virou para ela e disse: "Ginny feliz". Eram 2 palavras, mas eram dela. Ela começou a descrever em seus termos simples o que havia vivido. Ela falava: "Pai bateu o braço, madeira grande, Ginny chorou, não cuspi. Pai bateu o rosto, cuspi. Pai com raiva, pai bateu Ginny, pai fazer Ginny chorar". Ela havia encontrado as palavras para o que ela viveu 13 anos depois. Mas então o dinheiro acabou e em 1975 o financiamento do Instituto Nacional de Saúde Mental foi encerrado. E com ele, a estrutura que havia mantido a Ginny relativamente estável também foi desmontada. Ginny voltou a viver com a mãe Irene de volta à cidade onde havia sofrido. Em 1979, Irene, por razões que a investigação nunca esclareceu completamente, entrou com uma ação judicial contra o hospital e contra os pesquisadores da equipe de Ginny, alegando que haviam explorado a sua filha para prestígio e lucro científico. O processo foi encerrado em 1984
e junto com ele o contato de praticamente toda a equipe com Jeannie foi cortado judicialmente. As pessoas que mais conheciam Jeannie, que mais a amavam, que mais sabiam do que ela precisava, foram impedidas de se aproximar. A única que continuou tentando visitar foi a linguista Susan Kurtz. Ela o fazia sem receber nenhum pagamento, por puro afeto. Jeannie foi colocada em casas de acolhimento. A primeira era administrada por forma militar, regras rígidas, sem afeto, sem espaço para a complexidade dela. E por 18 meses ela foi submetida a novos maus-tratos. Ela era punida por vomitar. Aquele foi o detalhe mais chocante, punida por algo involuntário, da mesma forma que havia sido punida pelo seu pai. Seu progresso parou completamente e ela regrediu. Começou a tentar aprender os movimentos intestinais, parou de falar. Por 5 meses completos, não disse uma palavra. O psiquiatra Jay Shirley esteve com ela no seu 29º aniversário e escreveu depois: ela estava miserável, curvada, raramente fazia contato visual. Seus grandes olhos estavam desfocados no bolo enquanto todos cantavam parabéns. Era de partir o coração. Jeannie passou por uma série de instituições estatais, voltou ao hospital infantil com desnutrição, tornara-se tão assustada de abrir a boca que havia regredido ao silêncio total. A menina que havia dito Jeannie feliz num dia de compras em 1972 havia desaparecido de volta para o silêncio. Irene Wiley morreu em 2003, John Wiley morreu em 2011 e a última vez que viu a irmã foi em 1982. David Riggles, pesquisador que a acolheu em casa por 4 anos, morreu em 2014. Susan Wiley, que o mundo conheceu como Jeannie, tem hoje pouco mais de 68 anos. E a linguista Susan Kurtz, que estudou seu caso e manteve contato por décadas, acredita que ela está viva numa instituição de assistência do estado da Califórnia que não permite contato com visitantes externos. Kurtz mantém correspondência apenas com a assistente social responsável pelo caso. Ninguém mais sabe onde ela está. O nome Jeannie foi escolhido pelos pesquisadores nos anos 70 para proteger a sua identidade. Há uma ironia silenciosa e devastadora nessa escolha. Um gênio é uma criatura que emerge para o mundo humano sem ter tido uma infância. Susan Wiley entrou pela porta errada no dia de novembro de 1970 e o mundo a descobriu. Cientistas vieram, linguistas vieram, câmeras vieram, documentários foram feitos, artigos acadêmicos foram publicados e no final ela foi colocada numa instituição, sozinha, sem poder receber visitas, sem que ninguém saiba como ela está agora. Ela foi abandonada pelo pai, abandonada pela mãe, abandonada pelo sistema de acolhimento, abandonada pelos pesquisadores, mesmo aqueles com boas intenções, abandonada por uma sociedade que a usou como objeto de estudo e depois virou as costas. O que o caso de Jeannie nos ensinou sobre o cérebro humano, sobre linguagem, sobre desenvolvimento foi imenso. Publicações acadêmicas usam os dados do seu caso até hoje. Mas o que fizeram com ela? Com a pessoa que tornou tudo isso possível? Com a menina que passou 13 anos sem ver o sol e disse Jeannie feliz, quando finalmente pôde sair para as compras. Ela merecia mais do que virá um dado. Obrigada a todos que ficaram até o final e até o próximo caso.